Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar do livro da Isabela Figueiredo, que se chama Caderno de Memórias Coloniais. Esse aqui é o segundo livro que eu tô lendo dela. O primeiro foi o A Gorda, e eu fiz vídeo aqui também. Eu fiquei sabendo da existência, assim, da Isabela Figueiredo depois da Flip, né? Porque aí acho que a Todavia lançou esses dois livros dela. Quando eu vi, assim, até que foi mais famoso o A Gorda, eu fiquei meio com preconceito, mas eu acabei comprando pro Kindle e eu adorei. Adorei, é o tipo de livro que eu gosto. Primeiro que é de memórias e segundo que é a pessoa que não tem dó de mostrar esse lado, assim, ruim dela, o lado escroto, sabe? Inclusive, quando eu fui ler A Gorda, eu achei que fosse parecido com outro livro que eu comprei recente, que eu li, que é o Fome, né, da Roxane Gay. Eu até comprei já o livro, porque eu li no Kindle. Normalmente, quando eu gosto, eu compro o livro depois, né? Só que é um pouco diferente. Não é um livro, inclusive nem o outro, o Fome da Roxane Gay, que vai. Não é vitimismo, sabe? É a pessoa bem consciente dela e não fica colocando a culpa do que acontece no outro. Ela, não é que também a culpa é dela, mas ela sabe que existe ali ninguém é totalmente vítima, né? Nem totalmente culpado e tal das coisas. E aí, esse livro aqui eu já quis ler mesmo, sem ser no Kindle, porque eu falei, cara, e o que acontece? Eu acho que o ideal até, se você quiser seguir uma ordem cronológica, tá? Seria ler esse aqui, o Caderno de Memórias Coloniais, e o depois ler A Gorda. Mas também não tem problema nenhum ler A Gorda primeiro, porque ambos são livros de memória. Então, falando especificamente desse aqui, o que acontece? Ela vai falar de quando ela era criança e ela é filha de portugueses que foram para Moçambique. E na época a capital não era Maputo, era Lourenço Marques. E assim, o que eu acho interessante é porque o Brasil também foi colonizado por Portugal, só que a independência foi bem anterior em relação ao caso de Moçambique. Eu fico pensando que Moçambique e Brasil têm essa coisa em comum, de ter sido colônia de um país que foi Portugal, e ao mesmo tempo eu não tenho esse conhecimento da história de Moçambique, né? Claro que aqui também eu não vou ter, mas eu vou ter um pouco, mais ou menos, por exemplo, que foi, acho que foi em 1975, ou foi ali o início, tá? Eu fiquei até curiosa porque acho que aconteceu alguma coisa em 7 de setembro, e 7 de setembro foi no Brasil também, a independência, enfim. Mas aqui o que ela vai dizer? O pai dela, então, ele era um representante ali da colônia, né? Um branco que já tinha nascido em Portugal, mas foi para Moçambique, trabalhava com era eletricista, né? Então ele trabalhava com muitos negros, mas assim, ele era muito cruel. Então eu fiquei bastante chocada com os relatos dela, de como o pai dela era não só racista, porque você pode ser racista quando é o racismo estrutural, né, sem você necessariamente maltratar fisicamente, né, como por exemplo acontece no Brasil hoje em relação a emprego, pessoas presas, leis que não beneficiam, então prejudicam mesmo mulheres negras. Então aqui nesse caso é bem cruel e real, assim, sabe? Ele maltratava demais e assim, os vizinhos também, era uma coisa terrível, né? Mas, voltando um pouco assim pro início, o que me chamou a atenção, já bem no início mesmo, foi aquelas frasezinhas, né? As inspirações aqui dela, eu esqueci o nome, que ela colocou de duas pessoas. Foi um trecho do livro do Paul Auster que eu adoro, que eu vou mostrar aqui, só que para português, em Portugal, eu acho, ou para o português de Portugal, não sei, foi traduzido como Inventar a Solidão. E eu tenho com essa tradução aqui, A Invenção da Solidão. Porque nesse livro do Paul Auster, ele também vai falar do pai, da relação dele com o pai. Mas esses escritores, né, incluindo o que eu mais gosto do mundo, que é o Karl Ove Knausgård,
que é o autor que eu mais falo dele, mas eu nunca fiz vídeo aqui porque eu já tinha lido os 5 livros da série. Cara, são 6 livros, né? Antes de fazer o canal, então provavelmente só vou fazer quando eu for ler o 6º, que vai ter que ser traduzido ainda para o português. Para o inglês já foi, né? Porque o cara é norueguês. Mas enfim, esse livro aqui ele também vai falar dessa relação, né, do Paul Auster com o pai, quando o pai dele morre, ele vai lá na casa. E aí é aquela coisa do escritor que está contando uma história assim verdadeira, né? Memórias, mas que odeia o pai. Gente, esse povo odeia o pai. Só que na verdade eles amam o pai, sabe? Porque é tanta energia falando mal desse pai. É o caso do Call também, que quando o pai dele morre, né? Que é o primeiro livro, A Morte do Pai, ele vai lá e é tipo detonando o pai, mas a pessoa não consegue se desligar do pai. Porque é ele que tá ali moldando a vida da pessoa, né? Pro bem, pro mal, não importa. Porque se você for contestar, também ele tá tendo uma importância muito grande na vida. Então ela usa esse trecho. O outro trecho é do Primo Levi. Ou Levi. Tá. Só que eu não li nenhum livro dele. Porque, apesar de ter vontade, inclusive aquele lá, que ele foge mesmo, eu esqueci o nome, dos relatos, assim, né, do Holocausto, não sei mais se pode usar esse nome, mas eu achei bem interessante esses 2 trechos que ela vai colocar aqui, e aí ela vai falar, inclusive, da vida dela até os 13 anos de idade. Vai ter spoiler, tá, gente? Não tem como. Essa idade é marcante, eu acho, 13 anos, né? Mas aí tem fotos de Lourenço Marques, antes da independência, e o medo, porque assim, eu tô com medo de falar coisa, porque eu não fui atrás, porque eu quero falar só da minha impressão, da visão dela de Moçambique. Então eu fiquei com medo de ler muito sobre a história de Moçambique, história recente, assim, pelo menos da independência, e misturar, então que eu tô presa na visão dela, né? Então, que era Lourenço Marques, e aí ela tinha toda essa convivência e o racismo muito escroto, sendo que os negros eram maioria, e são, né, assim mesmo, eu tô falando, eram da época que ela escreveu aqui. Então ela vai contar até de descobertas sexuais, como ela era apaixonada por um vizinho que era negro, e aqui o vocabulário ela usa preto. E eu não sei se aqui no Brasil eu tenho essa dificuldade, né, então às vezes eu ficava incomodada, mas eu acho que é o jeito dela escrever em Portugal, né? Porque depois, como ela vai com 13 anos, ela volta para Portugal, que foi a época que começou a pegar fogo lá em Lourenço Marques, que virou Maputo, né? Então, eu acho que a estrutura mesmo dela do português é o de Portugal, né? Eu aqui estou na dúvida. Mas, então ela pensa assim, ela ficou apaixonada por um menino, ela é criancinha, e o vizinho negro. Aí ela fica pensando, gente, meu pai vai me matar, porque ela achava que só o fato de estar perto e estar apaixonado, a pessoa já engravidava. Então ela achava que estava grávida, inclusive, dessa criança. Ela também é uma criança, né? Mas ela já imaginava o pai dela, né? Que isso, você tá tendo... E ela branca, loira, viu, gente? Tem até uma foto aqui que é bem significativa dessa coisa da colônia, sabe? Eu fiquei bem chocada, porque tá vendo? É ela aqui num parquinho de diversões e um menino, um negro aqui, tá vendo? E ele tá totalmente desprezado, ela vivendo aquela infância. Eu achei bem significativa essa frase aqui. Então, a minha dúvida é o seguinte, ela vai dar toda essa visão dela, dessa separação entre colônia e metrópole, né, os representantes dos colonizadores que ela faz parte, ela está representando ali, mesmo sendo criança, ela está representando o colonizador em Portugal, né? Só que ela fala que ela lembra perfeitamente, assim, dessa estrutura. Eu fico na dúvida, né? Mas ela tá falando, é um livro de memórias, a gente tem que respeitar mesmo que seja mentira. Mas ela diz que já tinha mais ou menos uma consciência dessa briga, desse conflito de raça e classe
que acontecia lá, né? E de colônia e colonizador, de colonizado, principalmente, né? Então tem umas histórias bem punks, assim, de Moçambique, dela, que ela vivenciou. Só que eu fiquei mais chocada ainda, não foi só isso. Foi quando ela tem que voltar para Portugal, porque começa uma confusão. Os portugueses não estavam conseguindo voltar não, né? Acho que ela nasceu aqui. Agora eu esqueci essa parte. Mas aí ela tem que voltar para Portugal. Então ela seria uma retornada. Eu achei super interessante esse nome, né? Mas aí quando ela volta, ela também não é muito aceita em Portugal, né? Porque ela é chamada de retornada, tanto que ela gosta no outro livro também, ela gosta muito de falar de animais. Que mataram o cachorro dela quando ela voltou. Ela tinha um cachorrinho e tal. Então eu falava, quem se importa com o cachorro da retornada? E a casa da avó dela, quem leu esse livro e quiser comentar, novamente outro spoiler, esse vídeo é todo cheio de spoiler, a casa da avó em Portugal é muito horrorosa. Gente, ela até meio, você percebe que ela tá escrevendo e pedindo desculpa de falar mal da pobreza da avó, mas não tem como, é terrível. E aí quando ela percebe que ela, quando morava, né, porque ela vai primeiro, os pais ficam em Moçambique, que ela vai perceber a situação mesmo da família dela em Moçambique, né? Então, enfim, né? Eu gostei bastante desse livro, dessa relação colônia-metrópole, dessa relação de um outro país que fala português, né? Apesar de eu não saber, continuo sem saber, mas já despertou a curiosidade que é a respeito de Moçambique, né? E ela continua, ela tem um estilo mesmo que é de mostrar as coisas que ela tá sentindo, né? Meio que de raiva do pai, mas ao mesmo tempo ela é muito mais ligada ao pai, ela é meio que apaixonada pelo pai. Porque assim, o Paul Auster aqui é um homem, né? Mas poderia ser apaixonado também, né? Não tem nada a ver. Mas aqui parece que é uma paixão mesmo, romântica, sabe? É uma obsessão. E ela fala que ela escreve no finalzinho, ela vai falar que é meio que uma forma de terapia, né? Pra ela entender essa relação dela toda com o pai. Entender mais a vida dela e por que ela vai fazendo as coisas na vida dela. Eu adoro esse tipo de livro que a pessoa tá escrevendo para tentar se resolver. E mesmo a gente sabendo que ela não vai, né? A gente vai passar a vida inteira mesmo sem conseguir resolver as coisas, esses conflitos. E é isso, é para registrar a leitura, recomendar. Se ela lançar um outro, eu vou ler também, com certeza, porque eu fiquei bem apaixonada por ela. O pós-fácil também é bem interessante, porque aí ela fica fazendo exercícios, imaginando como seria se ela tivesse nascido no Brasil. Porque ela foi ter contato com muito... E assim, esses países que falam português têm contato muito com novela, com livros do Jorge Amado. Então ela tem uma relação muito especial com a Gabriela, a personagem do Jorge Amado, que eu também tenho, que é aquela coisa da liberdade. De tudo, né? Sexual, de se vestir, de vou andar descalço e tal. Eu achei super interessante, porque eu tinha feito um post recentemente, meio que no Instagram, né? Homenageando a Gabriela, porque é um dos livros que eu adoro. Eu li poucos livros do Jorge Amado, mas o Gabriela me marcou muito. E ela tem isso também, né? Ela fica fazendo esses exercícios. Se o pai dela tivesse vindo pro Brasil, porque ele tentou, segundo ela, ele tentou vir ao Brasil, mas ele foi indeferido, o pedido dele. E aí o pai e a mãe foram para Moçambique e ela acabou nascendo lá, né? Eu tô muito na dúvida se nasceu, não, mas nasceu mesmo lá. Então é isso, gente, a indicação desse livro aqui, estou apaixonada, é difícil falar de livro que a gente gosta muito, porque fica só falando coisa boa, né? Mas é isso, ok? Espero que tenham gostado da indicação. Obrigada aí por assistirem até o final e até o próximo vídeo, ok? Um abraço, tchau!